Boa noite, galera, amigos, fãs da Conversa Esportiva. Estamos começando hoje mais um programa, mais uma segunda-feira especial aí pra gente, sempre inaugurando novidades, trazendo coisas novas. E hoje a gente vai trazer as pelotas. Matheus, Renato, boa noite. Vamos explicar pra galera o que são as pelotas? Vamos sim. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Renato. Boa noite, fãs do Conversa Esportiva. A Conversa Esportiva agora tem a novidade que é as pelotas. Álvaro vai explicar um pouquinho melhor de como que vai funcionar isso durante a live. E o programa hoje promete, vai ser bem divertido. Vamos repercutir aí o fim de semana dos clássicos, que foi bastante agitado. Vamos falar bastante de NBA também. Vamos falar um pouco de surf. Tivemos aí a etapa em Portugal, em Peniche, Portugal. Vamos falar bastante de UFC também. Tivemos o brasileiro ganhando aí. Então o programa promete hoje. Fórmula 1, né? Um fim de semana com muita vitória pro Sim. Brasil, hein, Renato? Boa noite. Boa noite, galera, pessoal que está nos assistindo, Álvaro, Matheus. Foi um final de semana muito bom para o Brasil, realmente. Brasil aí fazendo aí vitórias no UFC, novidades aí na Fórmula 1. Tá sendo bem legal aí esse final de semana para o Brasil. Tivemos aí vários clássicos também no futebol brasileiro. Perfeito. Um bom final de semana esportivo. Vamos falar de tudo isso aí. Mas vamos aproveitar então como que a gente está começando aí esse primeiro programa com as pelotas e vamos explicar o que são as pelotas. Matheus e Renato e amigos que estão assistindo a gente aí, boa noite. São os pontos de recompensa para os nossos amigos aqui da Twitch. Então todo mundo que já segue o nosso canal já ganhou 300 pelotas. Usa elas aí com cuidado, com calma, porque essas 300 pelotas são as primeiras que vocês vão ganhar. E à medida que vocês assistirem o programa, participarem do chat, dos raids que a gente vai fazer com outros canais, vocês vão ganhando essas pelotas. E o que vocês vão fazer com essas pelotas? Vocês já devem estar vendo aí, se vocês clicarem nelas, já vai aparecer o que vocês podem fazer com elas, resgatar com elas. E são brincadeiras aqui pra gente deixar a live mais interativa, mais divertida. Então a gente vai brincar com vocês, a gente vai interagir com vocês. E aí a gente tem, por exemplo, com 120 pelotas, o Matheus vai dar um arremesso ali. Matheus, mostra a cesta de basquete. Chega a câmera um pouquinho pro lado, pra galera ver. Tem a bola e a cesta ali. E a cesta... Já pode arremessar ou... Não, espera, deixa a galera usar aí as pelotas. A galera tem que usar as pelotas. Já ficou ansioso. 120 pelotas para Matheus dar um arremesso. Também 120 pelotas para eu trocar de camisa. Eu tô nesse momento com uma camisa do PSG. O nosso primeiro assunto vai ser Liga dos Campeões, né? Mas aí se vocês usarem 120 pelotas, eu troco de camisa, boto uma camisa esportiva que esteja relacionada aí ao assunto. Não é isso? A do Renato a gente vai fazer semana que vem, né, Renato? Que essa semana não deu tempo de fazer a brincadeira com o Renato, mas vai ter também. E com 400 pelotas vocês desbloqueiam aí as perguntas do dia. Tem o X1 do dia, que a gente vai ter que escolher entre um e outro. O X1 do dia está decidido já, mas vocês só vão saber se desbloquearem aí o X1 do dia. E tem também a charada do dia, em que eu sei qual é a charada, e os amigos ali, o Renato e o Matheus, vão tentar descobrir aí quem é o jogador. Enfim, vai ser bem maneiro, a gente vai explicando de novo depois, vamos fazendo conforme vocês forem aí usando os pontos, e vocês podem guardar também para a semana que vem, pode ir acumulando. Quem bater 1.200 pelotas aí e quiser participar de um bloco do programa, também vai poder vir conversar aqui com a gente. Então vamos nessa, galera. Vamos interagindo, vamos participando, vamos falando aí no chat. Quem já tá chegando aí já vai dando uma boa noite, falando qual é o assunto que hoje tá mais ansioso aí para saber. Vamos falar de futebol internacional, futebol nacional, Libertadores, surf, NBA,
Fórmula 1, futebol feminino, não é isso? Então vamos começar, meus amigos, vamos começar, Matheus e Renato, com a Liga dos Campeões. Vou deixar vocês falarem aí sobre a Liga dos Campeões, que tem a rodada de volta agora. Liga dos Campeões que já começa nessa terça-feira, com 2 rodadas aí entre Bayern de Munique e Red Bull Salzburg, e Inter de Milão e Liverpool. Red Bull e Bayern de Munique dá muito uma surpresa no primeiro jogo, né, Renato? A gente até comentou isso antes do primeiro jogo, o que a gente achava desse jogo. Eu falei que o Red Bull Salzburg ia tentar surpreender o Bayern de Munique, que acabou surpreendendo. Muita gente apontava o Bayern de Munique favorito. É favorito para o jogo, ainda continua sendo favorito. Mas com alguns desfalques ainda no time, o jogo pode ser aquele jogo perigoso. Se o Bayern não fizer aquele bom jogo, com intensidade, os destaques do time voltar, pode sofrer. Mas ainda continua favorito no jogo. Ainda mais que o jogo é na Alemanha. Sim. Então, o Bayern para mim também é muito favorito. Agora, o fator surpresa pode acontecer mais uma vez, como foi na rodada de ida das oitavas. O Salzburg pode ali criar uma surpresinha, quem sabe, para o Bayern de Munique. Então, todo cuidado é pouco. Eu realmente me surpreendi com o desempenho do Salzburg. Não imaginava que seria um jogo tão difícil para o Bayern de Munique como foi. Você viu a live aqui antes do jogo, viu que o Matheus falou que ia ser um jogo realmente difícil para o Bayern. Sim, e o Bayern vem sofrendo muito em questão defensiva, né? O Bayern vem sofrendo muito em questão de desfalques importantes do elenco. A gente até comentou um tempo, por conta da Covid, a gente teve o afastamento do John Shoa Kimmich. O Musiala, o jovem, também ficou um bom tempo afastado. O Goretzka lesionado, está voltando agora. E a dupla de zaga também, o Upamecano e o Lucas Hernandes, não estão passando confiança. O Upamecano, que foi uma das contratações badaladas do Bayern de Munique, não vem fazendo bons jogos, não vem passando tanta segurança. Ele vem sendo muito criticado lá pelos jornais alemães. Ainda mais, eu enxergo também esse Bayern de Munique, ainda mais pelo sistema de jogo do Bayern, que é um estilo de jogo bastante ofensivo. Isso acaba também complicando um pouco as características, que é o Upamecano. O Upamecano é um zagueiro mais xerife, ali tentando guardar. Lento, não é aquele zagueiro tão rápido que a gente está acostumado. Então ele acaba um pouco se complicando na questão característica do modelo de jogo do Bayern de Munique. Eu acho que ele não sei, Renato, eu particularmente acho que ele não era um zagueiro com o perfil do Bayern, sabe? Ele não é ruim zagueiro, mas ele não é o perfil de jogo do Bayern de Munique. Eu também penso bem parecido com você. Ele não é zagueiro pro Bayern de Munique. Eu acho que não deu liga. Não funciona no Bayern. Talvez em outro clube aí da Europa o futebol dele vai aparecer mais. Eu acho que o Bayern de Munique tá muito burocrático, tá estranho, sabe? Uhum. Mas vocês já cravam também que o Upamecano não deu certo, porque é a primeira temporada, né? É a primeira temporada dele, não é, Matheus? O Bayern? Isso, a primeira temporada. O Bayern passou por várias mudanças, né? Várias mudanças de elenco, perdeu o treinador, o Hans Flick, então o time até sente um pouquinho a saída dele. Para quem não sabe, o Hans Flick saiu do Bayern, está treinando a seleção da Alemanha. Então, acredito que com isso, até o novo treinador atual, que era do Red Bull Leipzig, está tentando encaixar o time. Mas é questão de tempo. A gente sabe que passar por esse processo é demorado, tem que ter paciência, mas o Bayern continua um bom time muito perigoso. E é um dos favoritos aí para ganhar a Liga dos Campeões. Tem esse detalhe da adaptação também do novo treinador, uma nova forma de jogar. Sim. Realmente. Bom, e vocês diriam que o Bayern ainda é favorito, né? Vocês falaram que o Bayern ainda é favorito, né? Nos outros jogos? Tivemos... Os outros jogos?
Liverpool e Inter de Milão. Amanhã também. Bem um encaminhado, jogo que né? Classificação. Bem, exatamente. O Liverpool tá praticamente aí com a vaga na mão. Ganhou o que primeiro só uma- jogo de 2-0, pra quem não sabe, né? Primeiro jogo 2-0 Liverpool fora de casa. Então, me parece que a vaga do Liverpool tá bem encaminhada. Né? Sim. Liverpool que teve um reforço nesse jogo, que foi o Roberto Firmino. Firmino que estava lesionado, volta aos poucos no time do Klopp. O Liverpool fez bom jogo. A Inter de Milão também, mas acredito que o que falta a equipe da Inter de Milão são jogadores mais, digamos assim, mais leves no ataque. Eu vejo um time com uma boa compactação ali no meio campo, um time bem, uma defesa bem sólida. Então, mas o que falta para o time da Inter é uns jogadores mais velozes na frente. Então isso acabou fazendo falta nesse último jogo. E o Liverpool tem Salah, né? Salah sozinho, praticamente sozinho. Levou aquela seleção do Egito à final da Copa Africana de Nações. Verdade. E a seleção do Egito não era lá essas maravilhas todas. Imagina com o bom time do Liverpool, que é bem treinado, vai ser difícil para a Inter de Milão. Futebol, tudo pode acontecer, mas vai ser difícil. Com certeza. Muito difícil. Bom, esses são os 2 jogos de amanhã? Isso. E na quarta-feira? Mas tem um jogo de quarta que pode passar, né? Qual? Pode pular? O Manchester City, né? Manchester City Sport. 5-0 no primeiro jogo. Isso que eu ia falar. Acho nem milagre para salvar. Acho que só se o City jogar com as fraldinhas, sabe? Aí, de repente, fora isso, acho que o Sporting chegou muito longe na Liga dos Campeões e, enfim. Com certeza, concordo. O outro jogo de amanhã, PSG e Real Madrid, né? Jogaço, jogo totalmente aberto. Quarta-feira. Renato, Dia de quarta-feira, desculpa. Isso, Renato, a gente até comentou isso na rádio, antes de começar esse jogo, a gente apontava o Real Madrid favorito. Pelo momento que o Real Madrid vivia, pelo time que estava, pelo que estava jogando também pela temporada, o Real Madrid estava com um time mais organizado, um padrão de jogo, mas o jogo virou, né? Pelo que a gente viu no primeiro jogo, o Paris Saint-Germain massacrou o Real Madrid, não deixou o Real Madrid jogar. Então, o Paris Saint-Germain bem forte, favorito para esse duelo, mas a gente sabe que Real Madrid e Liga dos Campeões, ainda mais Santiago Bernabéu, é muito forte. Ainda mais que o primeiro jogo foi só 1-0, apesar do massacre, né? Isso. Foi uma decepção o primeiro jogo, o Real Madrid, não o PSG, mas o Real Madrid. Foi uma postura muito defensiva do Ancelotti. O time que o Real Madrid tem, ter essa postura, mesmo o jogo sendo na França, a torcida contra, o bom time que o PSG tem, mas eu acho que o Real Madrid poderia ter saído um pouquinho mais pro jogo. O jogo seria até mais agradável. Acredito que a estratégia do Carlo Ancelotti não funcionou. Ele que trabalha, a gente sabe do estilo de jogo que é o Ancelotti, que é um treinador bastante conservador, mas também ele é muito ofensivo, trabalhou com umas linhas baixas, apostando no contra-ataque, só que a transição rápida do time do Real Madrid não acabou não funcionando. Né? O Ancelotti, Matheus, que depois que ele deu uma saída do futebol italiano, realmente ele tem colocado os times dele para jogar um pouco mais à frente, tanto que o apelido dele, né, de campeonatos italianos no campeonato italiano era que qual é a tática que o Ancelotti vai entrar nesse final de semana? É o retrancol ou o retranquil? Porque ele era retranqueiro demais. Acho que no Real Madrid ele até melhorou um pouquinho. Naquela primeira passagem dele, onde ele ganhou tudo, ali ele já evoluiu um pouquinho. No Everton também, ele fez um bom trabalho, jogava com um time muito defensivo, mas ele realmente apostou, não deu certo que ele apostou na última partida, não. Mas no final das contas acho que ele foi pra casa, né, pro Santiago Bernabéu com um resultado bem positivo. Isso, tá vivo, realmente tem jogo. A minha opinião é que esse jogo vai pra prorrogação. E lembrando que Casemiro não joga esse jogo, por conta do levou cartão amarelo. Então tá suspenso para essa partida. Quem deve ser o substituto é o volante Camavinga, francês de 18 anos aí.
e pode ser uma boa surpresa no time do Real Madrid. Outro detalhe importante é que a gente não tem o gol fora de casa, né? Então, mesmo se o PSG fizer um gol, isso não muda muito o fato, né? De que o Real Madrid precisaria continuar dependendo de 2 gols. Vitória. Então, eu acho que, na minha opinião, o PSG não vai tanto pra frente nesse jogo. O Alexander, nosso apoiador lá no Apoia-se, falou aqui que o Real Madrid é favorito no confronto. Ele tá acreditando aí que o Real Madrid leva a vaga. E a Eliana deu boa noite. E a Elisa falou aqui boa quando a gente falou lá, né, das pelotas. Boa. Vamos relembrar então rapidinho aqui, antes de passar para o próximo assunto. As pelotas, meus amigos, são pontos que vocês vão juntando e vocês podem trocar aí por prendas que a gente vai ter que pagar ou desafios que a gente vai ter que cumprir para deixar assim a live bem divertida, para fazer a gente pagar um mico aí. E vocês podem juntar aí, juntem essas pelotas. Quem é inscrito aqui da Amazon Prime ganha pelotas em dobro. Então vocês vão ter bastante pelota aí para juntar e para usar quando quiser. Próximo assunto: clássicos pelo mundo. Botamos clássicos pelo mundo porque nós tivemos alguns clássicos no Brasil, mas teve também o clássico de Manchester, né? Vocês querem começar falando desse clássico? Que já tá no futebol internacional, vamos falar do clássico de Manchester, então. Então falem aí do atropelo do Manchester City. Foi um atropelo, o placar final foi 4-1. Vamos falar depois de Flamengo e Vasco, Cruzeiro e Atlético e clássico majestoso São Paulo e Corinthians. Sim. Foi um atropelo do Manchester City. A gente teve uma surpresa aí. Cristiano Ronaldo nem no banco ficou. Não foi relacionado para esse jogo. Acredito que foi a questão de lesão, né, Renato? Informações dizem que ele está lesionado, né? O Cristiano Ronaldo também, a gente sabe que não vive bom clima no Manchester United com o Ralf Rangnick. Mas eu vi o jogo. O Manchester City começou bem a partida, com alta intensidade. De Bruyne abriu o placar para o City. Depois, o Manchester United começou a sair do jogo, apostando no contra-ataque. O Sancho empatou a partida com um belíssimo gol. Mas, no segundo tempo, Mahrez, De Bruyne, quando esses dois estão entrosados, é difícil parar. Então, a gente vê o Manchester City com bastante volume de jogo, alta intensidade. É um dos favoritos aí para ganhar, para quem sabe finalmente ganhar a Liga dos Campeões. Ele que já bateu na trave aí umas 2 vezes. Na hora. Perdeu a semifinal pro Lyon e depois perdeu a final pro Chelsea. Então, o time do Guardiola merece, né, meus amigos? Ganhar uma Liga dos Campeões pelo futebol que é apresentado. E é um dos favoritos também para ganhar a Premier League. Mas a gente sabe que na Premier League o Liverpool tá chegando perto, tá encostando. A gente falava algumas semanas atrás da Premier League como já praticamente encaminhada, e a realidade nesse momento já é outra, né? Isso. Mudou um pouquinho. Mudou. Ainda mais porque o Liverpool tinha alguns jogos adiados, venceu os seus jogos adiados, e no último fim de semana acabou vencendo o West Ham por 1-0, gol de Mané, se não me engano. E o Liverpool tá na briga. Mas o Manchester City vem jogando muito bem. É um time muito intenso, bastante volume de jogo. O Phil Foden está sendo um dos destaques dessa equipe. Como evoluiu o Phil Foden. O Guardiola que gosta de trabalhar com garotos da base. Então é uma das grandes revelações do Manchester City. E pelo lado lembrando que ele gosta muito também do Gabriel Jesus, né? O Renato, ele não gosta muito do Gabriel Jesus. Tem um amigo nosso que gosta, né? Tem um amigo nosso que ele é fanático pelo Manchester City. O City ontem já era previsível. Com o Cristiano Ronaldo já era difícil o United tentar alguma coisa. Sem o Cristiano Ronaldo ficou praticamente impossível, né? Chance zero.
Foi um passeio mesmo, amassou e talvez se forçasse um pouquinho mais, né, Matheus? Sim. Teria sido 5, 6 e seria normal. O time do Guardiola ontem deu um show, mais uma vez, no clássico de Manchester, mostrou hoje quem é o time forte da cidade, né? E no caso do Manchester United, é terra arrasada, a crise se aprofunda. É, falar. Álvaro, eu acho que a crise pode se aprofundar se for eliminado para o Atlético de Madrid. Perder pro Se Manchester isso, City hoje é normal, né? Ou também é, não se classificar para a próxima Champions. Tem esse risco também. sim, sim. Mas eu acho que para a próxima Champions, o Manchester ainda vai conseguir pegar ali uma vaguinha, ou de repente a pré-Champions, mas se eles forem eliminados pelo Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid hoje tem um time que está jogando um futebol pior que o United Certo. na temporada. Não foi o que nós vimos na última partida entre eles. O Atlético de Madrid foi valente, jogou bem. Foi até injusto, nós até falamos na live, né? A live especial pós-jogo, que foi injusto o Atlético de Madrid não ter ganho aquela O empate, partida. né? O empate no final. O empate, isso. Agora, se o United cair, realmente, vai jogar em casa, ao Trafford. Com o Cristiano, provavelmente o Cristiano Ronaldo já vai estar bem para essa partida. Ele vai para o sacrifício, mesmo se ele não estiver muito bem. Aí eu acho que a coisa vai começar a ficar estranha lá. E o clássico majestoso, Corinthians e São Paulo. Eu assisti, vocês viram? Sim, Eu vi também. vi os lances. Um aguaceiro, né, em São Paulo. É. Por conta disso, o jogo até atrasou um pouquinho. Por conta da chuva, por conta do gramado, a gente sabe que acabou prejudicando um pouco a partida. Não dá para fazer uma avaliação profunda desse jogo. O São Paulo abriu Eu achei um placar. jogo bom, hein, Sim. Renato? Achei um jogo bom. Foi um jogo disputado. Gostei do time do São Paulo. A vontade que o time do São Paulo teve no começo do jogo. O time entrou ligado, marcando em cima, fez logo 1-0, o gol do Calheri. Aí desmontou ali tudo que o Vitor Pereira tinha programado para o Corinthians ali, taticamente. Gostei do Rogério Ceni nesse jogo. Ele arriscou, foi ousado, tirou o Miranda, tirou o lateral esquerdo. Me fale o nome dele agora. Reinaldo, o pessoal chama de Naldo. O Reinaldo colocou os meninos para jogar, os meninos com vontade, com vitalidade, foram para cima dos jogadores do Corinthians e ficou bem claro no segundo tempo, Álvaro, você que acompanhou o jogo de 90 minutos, que em um determinado momento ali pesou um pouquinho aquela turma ali do Corinthians, Juliano, William, Paulinho, ainda mais o gramado pesado. Exatamente, Matheus, falou tudo. Acho que ali pesou um pouquinho. Eu acho que o Vitor Pereira poderia talvez ter tirado 1 ou 2 ali um pouquinho mais cedo. E outra coisa, o Corinthians não pode ficar dependendo do Paulinho para ser o atacante, né? Toda hora o Paulinho entrando lá como falso 9, como atacante de área. Não dá, cara. Não é ali que ele vai render bem. Tudo bem. Uma vez ou outra ali ele pode fazer um gol. Pode ajudar, mas não é dele. O Corinthians precisa ali de um atacante mesmo de área. Eu falo isso desde o ano passado. O Corinthians está contratando, mas precisa de um atacante. Eu acho que me parece um time mal montado, Renato. Me parece um time com bons jogadores, mas um pouco mal montado, assim, no sentido de um time muito lento. E não é nem lento só de velocidade, é de movimentação, de passe. Parece que não tem, eles não têm muito para quem passar a bola. O William, são jogadores incontestavelmente bons, ninguém duvida da qualidade deles. Mas tem hora que eles olham para o lado e não sabem muito o que fazer com a bola. Quem dá correria pro time é o Mosquito. Exato, é um time que tecnicamente tem muita qualidade. É inegável que Renato Augusto ainda está jogando bola, Paulinho, Juliano, o Roger Guedes, mas você vê que precisa de alguém ali. Não tem um leão, a marcação. Mas tem um William ali pela ponta, que dá velocidade.
Não tá dando Não, velocidade mas o Willian não Matheus. marca. Tá dando O Willian velocidade também, o Willian não, o Willian não volta pra marcar. O Willian Também. até tem feito umas boas partidas. No sábado ele não jogou muito bem, mas ele tem feito umas boas partidas, mas ele não volta pra marcar. Quem tá marcando no Corinthians é o Duqueiroz. E o Duqueiroz não é volante, na realidade. Não um volantão. O volante que tinha lá era o Gabriel, né? Mas foi pro Internacional, mas que também vem sendo muito contestado. E existe também uma pressão, não só de torcida, de diretoria, que todos esses grandes jogadores que foram contratados deveriam entrar jogando. Talvez esse seja um dos motivos do Corinthians jogar mais aberto, sem um volante mesmo ali de contenção, um cara marcador Tem no que meio encaixar todo mundo no campo, né, Renato? isso, exatamente. Repare que o Juliano às vezes faz essa função. E aí ele foge um pouquinho da característica dele também. Aí não dá. Aí não dá. Sim. E assim, o tão criticado Rogério Ceni, ele, depois que ele voltou para o São Paulo, é o rei dos clássicos, né? Jogou 4 clássicos, ganhou 2 do Corinthians, um do Palmeiras no Allianz e ganhou do Santos na Vila Belmiro. E quarta-feira tem outro clássico. Quinta-feira. É quinta, isso. São Palmeiras e São Paulo, São Choque Paulo. Rei. Exatamente, Sim. vai ser um outro jogão. Palmeiras que poupou jogadores no sábado, não, no domingo, perdão, contra o Guarani, para poder jogar com a força máxima contra o São Paulo. Palmeiras está Sabe invicto na competição, já classificado. Exato, sim. Sabe o que eu acho legal? Fala aí. Apesar da gente ter nossas diferenças sobre o Rogério Ceni, nossas críticas, ele não está fazendo como o Crespo fez ano passado, loucamente, de botar o time titular, de não revezar esse time. Ele tá colocando ali os caras para jogar. Já testou 28 jogadores, não é, Matheus? São Sim. 28 jogadores já testados. Já deu para perceber uma coisa, eu não sei se vocês perceberam, que o Nicão vai ficar meio que para trás nesse time para garotada do São Paulo. Pode ser. Escutei, Eu acredito que sim. acredito que sim. Eu escutei umas pessoas da imprensa do São Paulo falando que que o time do São Paulo precisa de velocidade. Mas não dá pra equilibrar, Renato. Não dá pra equilibrar, porque também o Unicão chegou com status de grande contratação também. Exato. Tem o Patrick, que está lesionado, que também é bom jogador. Agora, os meninos do São Paulo, Rodrigo Nestor, o Pablo, não aquele Pablo, o outro Pablo. Sim. Tá jogando muita bola. Muita bola. Esse time pode equilibrar, porque eles têm também Rafinha, tem uma galera com muita experiência, exatamente, né, cara? E me chamou muita atenção o que você falou da vontade. Não só do time, mas da torcida. A comemoração quando eles terminaram quando ganharam o jogo, assim, uma comemoração muito efusiva, né? Vocês perceberam na hora de começar o jogo, aquela chuva e o Rogério querendo que o jogo começasse logo, e o técnico do Corinthians, não sei, acho que meus jogadores perderam ali a aquecimento, a concentração. Não. São Paulo já entrou em cima, martelando. Eu não esperava o São Paulo daquela forma, porque uma das críticas própria imprensa paulista e torcida do São Paulo é que São Paulo vence no Campeonato Paulista um time sem atitude, sem vontade, ganhava suas partidas, mas sem atitude, sem vontade. E no Clássico não, no Clássico foi muito bem. Verdade. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Matheus, você que acompanhou bastante esse jogo aí. Sim, um jogo bem interessante, um clássico bem animado. Para mim foi o melhor clássico assim, do fim de semana. Muita gente achava que o Atlético ia passar o carro, ia atropelar o Cruzeiro, mas foi muito diferente. A gente viu um jogo bastante aberto. Primeiro tempo, um jogo truncado, tentando quem venceu o meio campo, quem vence o meio campo, quem tem mais posse de bola ali. Mas as duas equipes tentando criar boas chances de cara assim. Mas o segundo tempo melhorou, um jogo bem aberto. O Cruzeiro abriu o placar com o atacante Roque. O atacante Roque tem 17 anos, é uma revelação para o Cruzeiro, que é uma das apostas do Ronaldo para uma futura revenda aí. Então o Cruzeiro depende desse garoto aí para fazer um dinheirinho. Minha namorada, doideira, o garoto nasceu em 2005 e já tá metendo gol em clássico. Incrível, tá incrível. Velho, hein? Sim. Fala não. Mas não conta a idade não, por favor. Mas pelo que eu vi desse time Cruzeiro, o time Cruzeiro melhorou. Ronaldo tentando criar um time competitivo no Cruzeiro.
O Cruzeiro ainda precisa melhorar uma questão de defesa, bola aérea. Vem falhando muito. Não à toa que o Atlético virou o jogo no finalzinho com o Ademir, uma bola aérea também, cruzamento. Então, o Cruzeiro vem melhorando. Mas antes teve um pênalti, né, Matheus? Sim, foi isso. pênalti? Como é que foi? Foi polêmico? Foi polêmico. Eu fiquei com bastante dúvida ali. Aos 18 minutos, se não me engano, foi marcado o pênalti para o Atlético Mineiro. O zagueiro do Atlético acabou dando aquele carrinho sem querer no jogador do Atlético. Então, Não, foi mais, Matheus. Foi com 18, não. Já foi quase chegando aos 40. Não, isso. então faz aos 37 por aí. Isso, 38, acho que é isso aí. Isso, 38, isso mesmo. Então foi aquele meu carrinho sem querer, acabou não vendo, mas pelo lance que eu revi foi pênalti mesmo. Concordo. O Atlético, então o juiz acertou na decisão. O Hulk acabou empatando o jogo. Então, mas assim, eu esperava mais do Atlético Mineiro. O Atlético teve muita posse de bola, mas naquela posse de bola com alta intensidade. Não vi o time com a característica do Cuca pressionando desde o lado do ataque. Então a gente vê um Atlético um pouco diferente com o El Turco. Vai ver um Atlético mais conservador, mas ao mesmo tempo ofensivo com a posse de bola. Mas foi um clássico bem animado, bem legal de se ver. Eu gostei mais no segundo tempo, que foi lá e cá o jogo. Então eu gostei. A gente teve também um acidente nesse clássico. O atacante do Cruzeiro acabou saindo de maca, foi para o hospital. Ele teve um choque de cabeça com o goleiro Everson, um lance bem perigoso e tenso ali. Então ele teve que sair da partida. E ia fazer até um bom jogo o atacante Edu que veio do Brusque, que foi artilheiro da última Série B. Então o Cruzeiro com um elenco, lógico, precisa se reforçar mais. A gente sabe que agora com o Ronaldo, acionista, um dono da SAF, pode vir aparecer novos reforços, algumas revelações aí, mas acredito que o Cruzeiro possa sim fazer uma boa Série B, um bom campeonato aí. E o Atlético focar na sua temporada, não deve se levar por conta do clássico. A gente sabe que o Atlético quer Libertadores, o foco vai ser Libertadores para a temporada. Então o Atlético vai cada vez mais forte se reforçar aí. Álvaro, posso fazer uma pergunta para o Matheus? Claro. Duas, no caso, rapidinho. Você acha que essa quantidade assim grande de pênaltis para o Atlético Mineiro é mais porque o time do Atlético ele entra muito na área, é um time driblador, então acaba ali acontecendo essa quantidade enorme de pênaltis? Com certeza, tem isso, né? Pela quantidade de criações de jogada, pela característica do time, que é um time muito ofensivo. A gente sabe também que muito dos pênaltis não é pênalti, tem muito pênalti duvidoso. Opa, então é polêmico, hein? Polêmico. Eu fiz a pergunta, mas não achava que ia ser polêmico. Tem um favorecimento, Matheus? O pessoal do chat, quero saber também a opinião da galera do chat. Tem um favorecimento aí? Mas não é questão de favorecimento, pela característica também no time. O time Você acha que a arbitragem é ruim e vai marcar pênalti pro time que entra mais na área? É ruim. A gente viu isso no ano passado, a gente viu como a arbitragem manchou o Campeonato Brasileiro. Ela foi ruim para todo mundo. Ela foi ruim para todo mundo. No Mineiro não tem VAR, Renato? Não, nessa fase não. Só na fase mata-mata, igual o Canhoto. Isso. Acho que é só a partir das quartas de final. Entendi. Na próxima fase, eu acho, do Campeonato Mineiro. É semifinal. Semi. Já vai cair direto na semi. Na semifinal. Agora uma outra pergunta, Matheus, agora sobre o Cruzeiro. Para você, o Pesolano é uma grata surpresa como treinador? Uma grata surpresa ali dos treinadores jovens aí do mercado. O Ronaldo postou nele, é uma aposta do Cruzeiro da temporada, vem fazendo um bom trabalho, deixando o Cruzeiro mais competitivo, mostrando organização no time. Então o Pesolano promete na temporada, pode ser uma das revelações também. Então, na sua opinião, se o Luxemburgo continuasse, o time do Cruzeiro não seria tão competitivo assim? Depende de qual time o Cruzeiro ia montar para a temporada. Depende do que o Luxemburgo ia querer pedir de reforço. A gente sabe
da carreira do Preferência. Luxemburgo. Da preferência do Luxemburgo. Com dinheiro ele ia querer pedir só medalhão. Medalhão. Renato Sim. faz umas perguntas sacanas. É. Vem cá, vamos falar de Flamengo e Vasco. Ó, a galera que tá aí assistindo a gente, que chegou depois, a gente falou aí das pelotas, vocês estão vendo aí, nossa novidade pra hoje. Vocês podem interagir com a gente, mandando aí essas pelotas, participando do programa. E são o quê? São brincadeiras, são prendas que a gente vai pagar aqui, são desafios que a galera vai ter que responder aqui. Então, se vocês mandarem as pelotas aí, a gente vai fazer. E vocês podem guardar também para fazer aí nas próximas lives. Tem ali a cesta que o Matheus vai tentar fazer uma cesta ali, vai tentar um arremesso. Eu troco de camisa, boto uma outra camisa, dependendo do assunto. Vai ter surpresinha comigo também. Vai ter surpresa com o Renato a partir da próxima semana. Então, vamos interagindo aí, mandando mensagem. O último clássico aí pelo giro de clássicos foi o Flamengo e Vasco. Renato. Vamos lá. Flamengo e Vasco. Teve mais algum clássico que jogo de ontem. Faltando? Não, tinha a Copa do Nordeste. Bahia e Sport. Bahia e Sport. Isso. Então vamos falar de Bahia e Sport depois de falar do Flamengo e Vasco. Isso, Flamengo e Vasco. Assim, comentando com o Matheus mais cedo hoje, no nosso programa lá na rádio, eu achei o Zé Ricardo um pouco que respeitoso, para não falar covarde, tá? Pode até soar forte a palavra, mas acho que ele respeitou demais o Flamengo no primeiro tempo. Poderia ter feito um jogo, foi 2-1, mas o Vasco começou ali muito perdido, o Flamengo naqueles primeiros lances, marcando ali com 3 em cima, a saída de bola do goleiro do Vasco, aquele primeiro gol logo de cara também ajudou o Flamengo na partida, tirou ali de repente o plano de jogo, né, do Zé Ricardo, toda a estratégia do Zé Ricardo, mas na minha opinião ele errou. O cara tá cheirando a gol, o Raniel. Lewandowski brasileiro, a bola bate na cabeça, no joelho, no dinossauro, na tatuagem dele e entra, tudo bem. Tem assistência do Nenê. O Flamengo ontem conseguiu anular um pouco. Em boa parte do jogo o Flamengo conseguiu. Não sei se vocês concordam comigo. O Paulo Souza conseguiu anular um pouco o Nenê ali, o time, né? O Alexander ficou decepcionado com o Flamengo. Ele comentou aqui agora no chat: Flamengo decepcionante. Vocês acharam? Você achou, Renato? Não achei não. Também não achei não. Também mas o Alexander também não. Achei que o Flamengo dominou até. Até. Fala, Matheus. Eu fiz até uma pergunta lá na rádio. Eu quero que vocês também dois respondam. Vocês que flamenguista, a gente já falou isso não. Álvaro é flamenguista? A gente então. Não sei disso não. Vocês que acompanham bastante o Flamengo, assim, pelo desempenho do time, vocês acreditam que possa estar razoável, tá bom, ou pode ainda melhorar? Com certeza, minha opinião, hein, Renato? Com certeza pode melhorar, porque é o melhor elenco aí do Brasil, junto de Palmeiras. Aliás, melhor que o do Palmeiras, junto do Atlético Mineiro, o melhor elenco do Brasil, do Flamengo. Então, não, isso aí claro eu sigo. Melhorar, né? Eu sigo o que você fala, Álvaro, e eu entendo o Alexander. É porque boa parte da torcida tá com o filme de 2019 na cabeça ainda. Só que 2019, gente, se a gente for analisar friamente no futebol brasileiro, é um ponto fora da curva. Um treinador que chegou no meio do ano, teve uma pré-temporada, 20 dias, por causa parou, o Campeonato Brasileiro parou para a Copa América. Onde que isso vai acontecer de novo no futebol brasileiro? Difícil. Pois é. Difícil. Pois é. Então ele conseguiu acertar o time. De cara, ele teve pressão de torcida. Vocês lembram que foi o jogo contra não sei se foi contra o Ceará, o Flamengo, que a torcida Bahia, foi pra né? cima dos jogadores. Perde. Bahia. E o Jorge Jesus ali tentando acalmar as coisas. Ele de cara, infelizmente, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. Teve uma classificação sofrida nas oitavas de final da Libertadores. Os pênaltis. Contra o Emelec. Mas depois o trabalho seguiu, ele foi bem, ganhou títulos e ele saiu. Veio o Domenech. Aí esquece, aí é tragédia. Isso. Mas o Paulo Souza tá num começo de trabalho, né, Renato? Não sei se era aí que você ia chegar.
O que eu quero dizer é isso. O que eu queria dizer é o seguinte, que quando os outros treinadores... O Flamengo foi campeão em 2020, é rapidinho, Alba. O Flamengo foi campeão em 2020. Mas o que o Rogério Ceni fez nas últimas rodadas? Ele inventou, podemos dizer que sim, ele colocou o Arão na defesa e colocou o Diego de primeiro volante, mas o Gerson. O Diego não marcava nada em 2020, piorou agora em 2022. Mas, para aquele reta final de Campeonato Brasileiro, vamos colocar assim, para meia dúzia de jogos finais, deu certo. O Flamengo ganhou, tudo bem, Inter tropeçou, mas enfim, mas ganhou. Para 2021 já não deu certo, tanto que ele caiu. O Renato Gaúcho chegou, entrou, beleza, o Renato Gaúcho deu aquela falsa impressão? Ganhando todo mundo de 5, 4, 3. E aí o que aconteceu? Nos momentos decisivos, virou água. Não deu em nada, o Flamengo não ganhou nada. Pediu até pra sair antes da hora. Isso. Aí veio o Paulo Souza. O Paulo Souza tá usando o estadual de maneira correta. Agora eu cheguei no ponto que eu queria falar. Pra testar, ele tá fazendo algumas formações. Recuperou o João Gomes, que tava lá em banco, escanteado, ninguém falava de João Gomes. Acho que ele poderia dar mais oportunidade ao Marinho. Ok, até acho. Mas eu acho que o Marinho, ele precisa jogar mais para o grupo. Eu vejo o Marinho entrar em campo, ele não quer passar a bola, ele quer bater escanteio, falta, ele quer ir para cima dos zagueiros e resolver. Mas é que ele quer mostrar serviço, né? Isso. E aí muita gente fala, ele veio pro lugar do Michel. Eu falei, mas o Michael, se o cara falar, o técnico fala para ele, Michel, vai jogar lá do lado do Gandula. O Michel iria. Vai. Verdade. O Michel é mais jogador de grupo. Então, assim, eu acho que estão esperando muito do Paulo Souza nesse início de campeonato. Pois é, o Alexander falou aqui, que se iludiu com esse técnico achando que ele criaria diversas formações táticas, mas que na opinião dele o Flamengo tá uma grande confusão. E ele fala aqui, lembrando que Paulo Souza teve pré-temporada. Mas eu acho, Renato, que meio que pro Paulo Souza ainda tá na pré-temporada, né? Sim. O Carioca ainda é um momento de experimentar. É um momento de teste, exatamente. Tanto que no jogo, o melhor jogo do Flamengo foi contra quem? O Atlético Mineiro. E foi o jogo pesado do ano. Não ganhou o título, ok. Ele tá fazendo ali tentativas com 3 zagueiros. Acho que ele achou uma posição ali pro Felipe Luiz. Eu acho que o Felipe Luiz não vai aguentar mais jogar 90 minutos, quarta, domingo, na lateral esquerda direto. Acho que na zaga ele consegue revezar ali, de repente, com o Davi Luiz. Um pouquinho vai um pouquinho vai outro, fica na sobra. Acho que o zagueiro titular não vai ser o Fabrício Bruno, por enquanto mas acho que lá na frente, se o Rodrigo Caio tiver condições, né, o joelho, canela de vidro, tiver condições de jogar, ele deve ser o titular. E ontem também teve o nosso amigo queridíssimo Andrés Pereira, que uma vez entregou. Né? Meu Deus do céu, Andrés Pereira. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Ninguém pressiona o Andrés Pereira. A torcida faz cartaz falando que tá tudo bem com o Pitico. Não é o Pitico? E ele vai continuando assim, o Renato. A Eliana falou o seguinte aqui, hein, que eu concordo. Que o Paulo Souza não experimenta os jogadores, esse é o problema. Sim. Eu acho que ele tem experimentado pouco. Ele poderia experimentar mais. Ele teve essa oportunidade na Supercopa do Brasil. O Flamengo estava perdendo o jogo. Não estava no empate ali, jogo corrido. Teve a chance de botar o Marinho e o Pedro e acabou não colocando. Aí fez até uma estratégia de jogo. Ele até falou também que ia testar mais o Pedro, tentar jogar junto com o Gabriel Barbosa, mas que até agora não tá. Ele botou aí no último jogo. Ele tá botando, pode não tá dando certo, mas o Pedro tem muito mais minutagem com o Paulo Souza do que com outros jogadores, como titular. É porque talvez realmente agora a gente está chegando à conclusão que talvez por uma situação de jogo, uma partida ou outra pode ser, mas todos os jogos, os 2 ou os 3 jogando juntos, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol, pode ser que não dê certo. Eu ainda não tiraria essa conclusão, não. Eu ainda acho que pode dar certo. Espera mais um pouco? Eu acho que depende muito do Gabigol. Sim. Eu acho que depende muito do Gabigol para dar certo. E a Eliana falou aqui, Arrascaeta sempre fazendo a diferença.
melhor em Sim. campo. E ele Quietinho. é decisivo, hein? Exatamente, Mais um quietinho na Flamengo e dele. Vasco que ele decide. Mais um Flamengo e Vasco. Exatamente. Foi na dele, quietinho, quando todo mundo acha tá cansado, tá morto, foi lá e fez um golaço. Mas assim, agora a gente falou um pouco do Flamengo, do Vasco, cara. É duro falar isso pra torcida vascaína, mas eu tô falando desde o início do ano, vocês são minhas testemunhas que deixa o Vasco, queria ver o Vasco nos jogos grandes, nos clássicos. E o Vasco foi o único que não ganhou nenhum clássico até agora. Não, e o Vasco ontem não jogou, né, cara? Esse jogo Não, poderia ter sido jogou. empate, mas sendo Sim. assim, muito honesto, o Gabriel Peck fez um golaço, achou o gol ali no sentido Assim, de que O não time foi um entregou gol construído. o gol pro Vasco. O Vasco Não foi um ele gol conseguiu construído. uma melhora, assim, na partida. Eu vejo o Vasco uma evolução na aplicação tática. A gente sabe que o Vasco vai precisar de mais para a temporada, precisa de mais reforços. Eu até comento na rádio também que o elenco precisa mais de jogadores de lado, de velocidade, e precisa também um substituto para o Nenê. Não dá para depender também de Nenê pelo resto da temporada, um jogador de 40 anos. E só o Bruno Nazário também não é o suficiente. Mas pelo jogo de ontem do Vasco, pela realidade que o Vasco vive, acredito que o Vasco fez assim, um bom jogo, fez um bom um jogo digno. A gente sabe que a rivalidade entre os dois clubes é grande, então isso motiva também os jogadores e a torcida vascaína ela sabe da realidade que o clube vive. Então, pelo início de trabalho do Zé Ricardo, um início de trabalho bom, pode melhorar, pode, mas ainda pés no chão, né, Renato? Mas a torcida, não sei se a torcida. O Vasco tem um time limitado, vamos colocar assim. Falta peças aí de reposição. Sim. E ele tem o melhor atacante dele, ele bota no banco para poupar para jogar contra o Juazeirense. Com todo respeito, o Juazeirense na Copa do Brasil. Mas o Vasco já está classificado no Carioca, né? Exatamente, mas se o Vasco ganhasse ontem, Álvaro, o Vasco passaria o Flamengo. E aí a vantagem do empate na semifinal não seria do Flamengo, seria do Vasco. Verdade, bem então, lembrado. O Flamengo garantiu o segundo lugar e garantiu a vantagem do empate. Exatamente. Então, até nisso, eu acho que, não sei se o Zé Ricardo lembrou disso na hora de começar o jogo. Eu acho que tinha que começar com todo mundo. E aí, dependendo do resultado, eu falei mais cedo hoje. Ali, no final do primeiro tempo e no início do segundo tempo, até o Vasco fazer o gol. Ok, o Vasco melhorou um pouquinho, mas depois que empatou o jogo, o Vasco voltou de novo. Tanto que teve uma hora que o Flamengo tirou zagueiro para botar mais um atacante, porque o Vasco não ia. O Vasco não ia. Mas enfim, esse time do Vasco precisa melhorar muito para jogar a Série B. Porque Cruzeiro, como o Matheus já comentou há uns 5 minutos atrás, está evoluindo. Tem Grêmio nessa Série B. Tem Bahia, tem Sport. Para jogar lá em Salvador, na Ilha do Retiro, nos aflitos contra o Náutico, na Arena do Grêmio e no Mineirão contra o Cruzeiro, vai ser difícil. Aproveita o gancho aí, Renato. Fala de Bahia e Sport pela Copa do Nordeste. Vamos lá. Guto Ferreira pressionado. Mais uma derrota do Bahia. 3-2. Vitória do Sport. Tá? Sport que vem aí se recuperando na Copa do Nordeste. E o Bahia cada vez mais aí afundando. Né? O Bahia que tem um bom time, tá? Não é um time totalmente ruim, fraco. Tá tentando se reestruturar, tá? Mas talvez seja a hora do Guto Ferreira. Sim. Bahia que agora tem um novo diretor de futebol, que é Eduardo Freeland. Foi anunciado. Eduardo Freeland que estava no Botafogo. Fez até a viagem com o John Textor e do César Melo para Londres, visitar as categorias de base do Crystal Palace. E o John Textor até fez ele não seria mais ser diretor do Botafogo, ele ia trabalhar na questão da categoria de base do clube, mas ele recebeu uma proposta do Bahia, então ele acabou aceitando o convite. Então Eduardo Freeland é o novo diretor de futebol do Bahia, então aceitou o desafio do clube baiano para tentar reformular esse elenco aí. Você acha que com ele lá na gestão do Bahia,
O Ederson Moreira pode pintar por lá nas próximas semanas? Quem sabe, né? Quem é o atual treinador é o Guto Ferreira, né? Mas o Guto tá mal. Ontem a torcida já protestou. Ele saiu em defesa do goleiro, que o Matheus Teixeira, que substituiu o Danilo Fernandes, falhou ontem mais uma vez. E o próprio Guto admitiu que o time está precisando de mais equilíbrio. Matheus, aproveita aí o gancho, então, e vamos falar agora do mercado da bola. Fala aí de quem que o Botafogo vai contratar. Cavani vem? Como é que tá a situação aí do Fogão Milionário? Cavani ainda tá um pouco cedo pra gente falar. Apenas alguns rumores que John Textor, ele ama o Cavani. Ele quer o Cavani. Eu amo o Messi. Não. Então ele ama o Cavani. Mas isso é só pra segunda janela, no meio do ano. Mas pra agora, o Botafogo agora é a SAF, pra quem não sabe. John Textor assinou um contrato oficial e já prometeu 100 milhões pro clube reforçar o elenco. Então vai vir um elenco bastante diferente para a temporada. Já tem 2 reforços. O Felipe Sampaio, zagueiro, que estava atuando na segunda divisão da França. E o Lucas Piazon. Vocês lembram do Lucas Piazon? Sim. Passou pelo Arsenal, não foi? Foi o Chelsea. Pelo Chelsea. Isso. Revelação do São Paulo. Saiu daqui como uma das promessas do futebol brasileiro. Então o Botafogo... Cara, mas ele já tá com quantos anos? Ele é promessa há muito tempo, né? Sim. É a promessa que não vingou. É aquela eterna promessa, né? Mas pelas qualidades do futebol brasileiro, acho que seria uma nota 7, assim. Vamos ver, né? Depende de como vai encaixar o Lucas Piazon, ainda mais com o novo treinador, que o Botafogo deve ser o Luiz Castro. Luiz Castro deve chegar ao Botafogo no dia 18 de março. Ele que tá com o time no Catar ainda, tá esperando a Copa do Catar acabar. Então, tá certo já? Como é que tá essa situação? Então, o Luiz Castro ele tem um compromisso com o Al-Duhari pela Copa do Catar. Vai jogar agora as semifinais da Copa do Catar. Se for eliminado, o Luiz Castro vem e o Botafogo paga a multa reduzida. Se avançar, vai ter que esperar mais um pouquinho. Então, essa foi as negociações que o Botafogo fez com os árabes lá. Mas já tá certo? Ruim, já tá certo o treinador? Já tá certo. Mas você não acha isso ruim, não? O Campeonato Brasileiro começa em abril. Vai vir reforços, ok, mas os reforços, na minha opinião, deveriam chegar antes do Campeonato Brasileiro começar, porque o campeonato em andamento é mais complicado. A gente sabe que aqui não tem parada, é quarta, domingo, treinador estrangeiro, então ele precisa de um tempo para se adaptar. Talvez alguns reforços. Pode ser que ele peça, né, alguns reforços do gosto dele, né? Sim, o Lucas Piazon foi um pedido dele, ele pediu a contratação do Lucas Piazon. Então, a torcida ficou até dividida em relação a isso. Uma novela vai demorar um pouquinho, não foi certo a demissão do Anderson Moreira, precipitou um pouco, mas é o que o John Textor quer, o que ele deseja também. Então, é questão de tempo. E falando um pouco do mercado da bola, continuando aqui, a questão envolvendo, infelizmente, a guerra entre Rússia e Ucrânia, alguns jogadores que atuam no futebol ucraniano, também no futebol russo, podem voltar a atuar aqui no futebol brasileiro. E a FIFA soltou até uma nota hoje, algumas medidas, né, que serão feitas esses contratos desses jogadores, que o contrato desses jogadores vão ser suspensos pelos seus atuais clubes que eles atuam na Ucrânia e na Rússia. E a gente pode ver David Neres atuando aqui pelo Brasil. O São Paulo até já entrou em contato com ele. Tem o Marlon, zagueiro, tem um TT, o Vitinho, um ponta. O Flamengo e o Botafogo até já entraram em contato com o Vitinho, que estava no Shakhtar Donetsk. O Marlon seria bom para o Flamengo. Isso. Ia cair bem no Flamengo. Álvaro... E até o Júnior Alonso, zagueiro do Atlético Mineiro, que foi lá na Rússia, vai voltar pro time do Galo. Só que é o seguinte, até a guerra acabar ou até 30 de junho. Em 30 de junho, não tem nenhum campeonato que se encerre no Brasil. Por exemplo, se fechar com algum jogador hoje, times do Rio, não pode jogar o Campeonato Carioca porque a inscrição está fechada. Então o cara vai ser contratado ou emprestado, enfim, para jogar
Copa do Brasil, E vou falar de brasileiro, né? Flamengo. E brasileiro. Vou falar de Flamengo, Fluminense e Botafogo, rapidinho. Nenhum dos três vai entrar agora, só nas oitavas de final. As oitavas de final da Copa do Brasil é por volta de maio, junho. Uma outra coisa, a fase de grupos da Libertadores começa em abril. Ok, o cara O vai Fluminense entrar tá jogando agora. Libertadores, inclusive vamos falar daqui a pouco do Fluminense. Isso. Para a fase de grupos já vai poder escrever outros jogadores, vamos supor. Então o cara entra agora, o time vai contar com esse jogador para ele jogar até junho. Na E aí, pré-Libertadores no não pode botar, não poderia na botar agora, pré-Libertadores não não pode mais. Isso. Agora só para fase de grupos. E aí o que acontece? O cara joga a fase de grupos, arrebenta. Beleza. E aí chega nas oitavas de final, não tem mais o cara. Esse é o problema. Ou pode acontecer tomara que aconteça, não cessar fogo o mais rápido possível e de repente daqui um mês volte o campeonato ucraniano. E aí todo aquele trabalho, toda aquela conversa de trazer o jogador acaba, infelizmente, acaba indo por água abaixo. É diferente do início da pandemia dos jogadores chineses, que não tinha previsão de volta mesmo. Então, o campeonato chinês, eles decidiram que só ia voltar em 2021, no caso, né, 2020, só ia voltar em 2021. Então, pelo menos um ano os caras iam jogar aqui, ou pelo menos 6 meses. Eu acho até válido, eu só acho ruim que os campeonatos só vão terminar no final do ano. Então, esses jogadores, nas fases mais agudas, não vão poder participar. Ô, Matheus, Dar um exemplo. mas me responde uma coisa, Matheus. Esses contratos, eles estão sendo... a FIFA está estudando romper esse contrato, suspender o contrato ou romper ele em definitivo? Como é que tá essa situação? Pelo que eu li, eles vão suspender o contrato. Entendi. O campeonato ucraniano também está suspenso. Então a gente vai ver um bom tempo, um tempo determinado para que esses jogadores possam voltar a atuar em outros clubes. Então, ainda está sendo discutido bastante sobre isso. A ideia da FIFA, vamos ver se eu estou certo, Matheus, é não prejudicar os clubes ucranianos. Com o contrato suspenso, Sim. Quem quiser contratar, pegar por empréstimo, enfim, que vai arcar com salário, direito de imagem, tudo que tiver que arcar. Mas e os jogadores do campeonato russo, Renato? Bom, o campeonato russo até o momento tá rolando. Parece que não tá rolando. Tá tendo transmissão, final de semana teve transmissão no canal de TV fechada. Por enquanto nada, o campeonato russo não parou. A Band, ela cancelou a transmissão. Cancelou? Cancelou o campeonato russo. Mas eles vão poder pegar ali os jogadores, eles vão ficar com o contrato suspenso da mesma forma? Porque se a FIFA tá fazendo isso, eu duvido que o time da Rússia vai liberar, né? Então pode ter um rompimento. Eu acho que eu acho que enquanto tiver o campeonato lá vai ser difícil. A Rússia também, tipo, se ela já tá suspensa da Copa do Mundo como tá nesse momento, ela dá uma não banana tá nem aí, pra né, FIFA. Dá uma banana pra isso FIFA. aí. Não tá nem aí, exatamente. Só tem um prejudicado, acaba sendo o futebol ucraniano, os clubes da Ucrânia, jogadores brasileiros que acabam do mundo comparados, todo que estão lá, né? Do mundo todo, exatamente isso. Mas tem muito, como a gente está falando aqui do universo brasileiro, são muitos jogadores são muitos brasileiros. bons, de categoria, que podem jogar em qualquer time de massa, qualquer time grande aqui no Brasil. Renato, só botando assim, você tá, obviamente a gente quer que a guerra termine, que o conflito armado termine, mas num cenário pessimista, né, se a guerra se estender, bom, esses jogadores vão ficar mais tempo com contrato livre também. Sim, claro, com certeza. Então, se esses jogadores ficassem pelo menos até dezembro, se o campeonato, mesmo que acabasse a guerra, e o campeonato ucraniano devido a todos os problemas que aconteceu, esse ano não tem mais futebol na Ucrânia, pronto, acabou. Só em 2023. Esses jogadores ficarem aqui até 31 de dezembro, cara, Os jogadores podem até rescindir o contrato com o clube, né? Também pode acontecer. E ajudar muito o clube brasileiro. Eu acho que alguns clubes deveriam se movimentar, porque vale muito a pena ter um jogador como o David Neres, nem que seja por 4, 5, 6 meses, para te ajudar no começo do campeonato, na fase de grupo da Libertadores. Já é alguma coisa, né? Para muitos clubes brasileiros
faria uma grande diferença, né? David Neres aqui no Brasil seria titular em qualquer time, né? Sim, tem o Vitinho, tem o TT também, que é muito bom jogador. Então, muitos bons jogadores que atuam na Ucrânia. Isso seriam excelentes contratações aí. Bom, continuando aí um pouco nesse assunto da guerra, a confusão lá entre Rússia e Ucrânia fez aí mais uma vítima no mundo dos esportes, hein? Foi o corredor da Haas, que a gente até falava aqui na semana passada, Renato. O Nikita Mazepin foi cortado, Caiu. né, cara? Foi demitido da Haas, que situação, né? Ele foi dispensado. Todo mundo sabe que ele tem uma vaguinha na Haas devido a estatal, uma empresa russa, né? Não, perdão, não estatal, uma empresa russa, aonde o pai do Nikita é um dos acionistas, o pai do Nikita que é declarado aí apoiador do Putin, sendo que o Nikita, na semana passada, após o rompimento do contrato dessa empresa russa, ele falou que queria continuar na Fórmula 1, que ele não tinha culpa da guerra, apesar de ele ter sido bombardeado, que a opinião dele não que ele é contra a guerra, ele é a favor da Ucrânia, de todo mundo que está a favor contra a guerra, só que as pessoas, por ele ser russo, condenam ele, já massacram, já acham que por ele ser russo, ele tem culpa na guerra. Não, gente, ele não tem culpa, ele não é culpado de nada. Ele é mais uma vítima. Ele deixou bem claro que ele é contra a guerra, que ele não tem culpa de nada, que não adianta chegar na rede social dele e falar um monte de besteira, xingar, ameaçar. E ele não tem culpa, gente. Agora, você estava falando, né, Renato, que o Nikita Mazepin não foi afastado quando teve um escândalo lá sexual. Isso, assédio sexual. E agora ele foi não afastado. Não foi afastado por desempenho técnico, porque ele é um piloto comum, simples. Não, é um piloto abaixo do comum. Isso. Ele só estava lá por causa do patrocínio do pai. Né? Exatamente. A gente falava isso aqui na semana passada. Ele só era corredor da Fórmula 1 por causa do patrocínio, como você até bem falou, Renato. Mas incrível, ele fez tanta besteira e não saiu, não é? Sem o patrocínio, a gente esperava que ele fosse sair, mas eu até comentei na semana passada, né? Não vão tirar ele agora, porque vai ficar muito escancarado que foi por causa disso. Sim, mas eles não quiseram saber não, Renato. Tiraram Mazepin. E aí, com isso, a pauta até é piloto brasileiro na Fórmula 1, porque abre espaço, né? Abre espaço para o Pietro Fittipaldi, quem sabe, né? Talvez ele que é o piloto reserva da Haas, já conhece o carro. Pode pintar então o piloto brasileiro aí na Fórmula 1, Renato? Pode pintar. E aí eu vi muita gente na rede social falando que está na hora de uma empresa brasileira ou de um governo brasileiro ir lá e colocar a grana e comprar o assento para o Pietro Fittipaldi. Pietro Fittipaldi é um excelente piloto. Na minha opinião, ele não precisa comprar o assento, ele tem que estar lá por merecimento. E uma outra coisa, qual empresa brasileira, conhecendo o povo brasileiro, conhecendo como é a torcida brasileira, que já fizeram com o Rubinho Barrichello, já fizeram com o Felipe Massa e outros pilotos, qual é a empresa brasileira vai querer colocar o patrocínio numa equipe que vai largar em penúltimo, último, antepenúltimo, se alguém for punido, 16º, se alguém for mais punido ainda. Então, assim, eu temo muito pelo Pietro, não pelo piloto que ele é, mas pelo que vão falar dele aqui no Brasil. Porque uma coisa é você substituir um piloto por Covid, seja lá o que for, um acidente, 1, 2 corridas. Outra coisa é você correr toda a temporada e você ser penúltimo, último, penúltimo, último. E a gente sabe como é que é torcedor brasileiro, como é que é a galera nas redes sociais aqui no Brasil, as piadinhas que vão fazer. Ah, eu sabia, bom era o avô, o neto não corre nada, não presta. E ele é um excelente piloto. Só que na Fórmula 1, hoje em dia, algumas equipes preferem o cara que chega com aporte financeiro, com a grana, um investidor.
E ele não tem, porque nenhuma empresa realmente quer patrocinar, nenhuma empresa brasileira está querendo patrocinar um piloto nesse momento. O Brasil vive aí uma recessão, problemas econômicos, financeiros, então nenhuma empresa quer investir, principalmente em uma equipe que vai ficar sempre na parte de trás do grid. Ah, se de repente fosse uma McLaren, uma Ferrari da vida, uma Mercedes, ou que fosse até mesmo uma Renault, que agora é Alpine, talvez é uma outra situação. Não, vai ter uma visibilidade maior. Mas, cara, lá atrás, no fundo do grid, eu torço para que ele consiga realmente a vaga, por merecimento, que ele mostre, faça o melhor que ele puder com esse carro até o final do ano, e quem sabe no ano que vem, pinta uma vaga numa outra equipe melhor para ele. Ou, de repente, pode ser que ele se toque e veja, aqui na Fórmula 1 não dá mais para mim, eu vou tentar uma outra categoria. Como ele já correu de INSA, nunca correu de NASCAR, já correu de Fórmula Indy, já correu de várias categorias aí pelo mundo, então pode ser que, de repente, Pode não ser que a Haas seja pra melhore isso. também esse ano, né? Porque a gente viu Vamos ano passado torcer. que a Haas abandonou completamente o campeonato já pensando nesse carro É, de vamos 2022. torcer. E Mas, então, sim, vamos esperar para ver, mas assim, É. hoje a realidade, a gente sabe Sim. que a realidade da Haas foi a única equipe do ano passado que não fez nenhum ponto. E não foi por causa do Schumacher, Isso. por exemplo, que é um piloto razoável. O Mazepin não, o Schumacher. Mazepin era realmente ruim. Mas o Lembrando Pietro, que se entrar, faz falta, né, provavelmente Álvaro? vai ficar Um pontinho, atrás. um Desculpa, Renato, pontinho como? Não, desculpa, que falhou aqui para mim também. Um pontinho na Fórmula 1, no Mundial de Construtores, dá um dinheiro muito grande para a equipe. A equipe que não marca um ponto, na hora de dividir lá a grana, ela perde também. Ah, ela, Então, ela um pontinho fica sem nada. fica sem nada. Um pontinho faz muita diferença. É. Agora, rumores que surgiram aí na primeira etapa da Fórmula Indy nos Estados Unidos, São Petersburgo, no domingo de carnaval, é que com a saída do investidor russo, do pai do Mazepin, volta à tona a ideia do Michael Andretti comprar parte de uma equipe na Fórmula 1. E seria a Haas, que está com problemas financeiros, porque o cancelamento do contrato, muita gente pensa que quando a Fórmula 1 cancelou o contrato com a Rússia, para os GPs, com os patrocinadores russos, muita gente pensa que é simplesmente chegar lá e, olha, por conta da guerra eu estou rescindindo o contrato, não vou te pagar mais nada, não vou pagar nada a você, pronto, acabou. Não é assim, a gente sabe que não é assim, tem multa. Então, a Haas não quis o patrocinador russo, ok, só que tem que pagar uma multa. E aí dizem que o Michael Andretti chegaria com a grana, não dá mais tempo dele ser o dono da equipe esse ano, da equipe ser vendida, mas ele chegaria com a grana para ser o sócio do Jimmy Haas, que é o dono da Haas, um outro americano também que tem equipe na NASCAR. E aí a reivindicação dele seria o Colton Herta, perdão, que é um piloto da equipe Andretti. É um jovem piloto americano que já foi cogitado para correr esse ano na Alfa Romeo, mas não deu certo, né? Eles não conseguiram comprar. E aí a exigência dele seria essa. E aí a Haas já tá com dinheiro. A Haas já tá com dinheiro, hein? Eu te empresto dinheiro, mas eu quero um piloto americano correndo. Porque ela é uma equipe americana, né? Exatamente. Vamos ver. Mas hoje a realidade é outra, né? E sim, a expectativa, como você falou, é essa, de ficar correr atrás no grid. E realmente espero que o Pietro Fittipaldi não sofra com as piadas, com as palhaçadas que fizeram com o Rubinho Barrichello, né? Exatamente. Com a falta de respeito com o piloto. Muitas vezes a questão não está no piloto, mas no carro, na equipe. Gente, correr na Haas é lutar para ficar em décimo. Se ficar em décimo, tem que comemorar. Se marcar um pontinho, se conseguir marcar um pontinho, uma corrida com chuva, com muitos acidentes, ficou em décimo, com a memória, é o troféu, é isso aí, é o pódio deles.
Meus amigos, UFC 272. Vamos agora da Fórmula 1 pro MMA. Tivemos aí 2 lutas importantes. Teve brasileiro voltando a vencer, né? O Rafael dos Anjos. E na luta principal, o Colby Covington derrotou o Jorge Masvidal. Foi isso, Renato? Foi uma luta. Essa luta principal foi uma luta muito amarrada. Confesso para você que fiquei até o final para assistir as lutas, já que a gente ia falar um pouquinho aqui, e me decepcionou muito. Mas deixa eu te falar, já que a gente tá falando dessa luta principal, o Colby Covington é aquilo, né, cara? Ele é wrestler, então ele não é um showman na questão de... Ele ganha luta. E ele foi, pra mim, na minha opinião, foi bem superior, dominou o Jorge Masvidal, fez o que tinha que fazer pra ganhar a luta e ganhou por decisão unânime. Ele fez o básico, feijão com arroz dele e ele não dá show. Não dá show, exatamente. Exatamente. Ele não é um lutador que dá show. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Álvaro. Fale. Você que é o cara entendido aí das apostas, como é que ficou essa situação do Rafael dos Anjos, que tinha uma luta com outro lutador? Sim. Mas infelizmente ele testou Covid, e aí em cima da hora o Moicano, meu xará, Renato Moicano, aceitou, né? Ninguém queria. Ele aceitou lutar. Isso. E aí a luta teve que ser no peso combinado, né? 72 quilos e 600 gramas, que não é o peso certo da categoria dos Anjos, nem do Moicano, mas era o que tinha, valeu, foi um lutaço. Mas como que fica essa situação na bolsa de aposta e na própria bolsa do UFC? Essa é uma dúvida que eu tinha. O dos Anjos, ele não tem culpa de nada. Ele ganhou a bolsa dele normal, ou foi uma bolsa, um valor diferenciado, a premiação dele? O Moicano, a gente sabe que não ia ganhar nada mesmo, entrou, então o que ele ganhou é lucro. Olha, na questão da aposta, quem fez a aposta na luta do Rafael dos Anjos antes dela ser cancelada, teve seu dinheiro de volta, né? A aposta cancelada, como acontece quando tem um jogo, por exemplo, que é adiado, a aposta é cancelada. E com relação ao ranking do UFC, né? Eu não vi hoje, nem sei se eles já atualizaram, mas acredito que ele vai subir ali algumas posições, né? E vai ficar mais próximo, né, Renato, de poder desafiar aí, de poder lutar pelo título, voltar a lutar pelo título, tentar voltar a ser campeão. Mas realmente, como foi uma luta com peso combinado, né? Foi uma luta meio que foi o peso casado ali. Eu acredito que interfere na situação, que a gente sabe que é uma situação totalmente subjetiva, né? O UFC, ele tem um ranking muito subjetivo de quem é o desafiante número 1, número 2 no mundo. Às vezes muito o número 5 entra na frente do 2, tem isso? Exatamente. É estranho. Diferente da PFL, que é um campeonato onde os lutadores, eles, como se fosse ali um campeonato mesmo, tem os pontos corridos, depois tem os playoffs, temporada regular, playoff. E outra coisa que não tem tanto na PFL, que tem muito no UFC, é esse show, né? Esse espetáculo, no sentido de meio circense, meio palhaçada, de provocações, né? E a gente teve nessa luta principal, Renato, o Jorge Masvidal ameaçando de morte o Colby Covington. Era parte do show, ou você acha que realmente eles passaram do limite? Passou sim. No mundo que nós vivemos hoje, passou do limite, sim. Aquilo não foi só provocação, né? Não. Dava pra sentir um pouquinho de ódio ali também. Que coisa, né, cara? Que coisa. O esporte isso não faz tudo parte do pacote também, né? Do UFC, da luta, essas provocações. Não, você acha que era só... Pro Matheus era só parte do show. E pra galera aí que acompanhou nas últimas semanas, os lutadores se ameaçaram até de morte mesmo. O que vocês acham disso? Vocês acham que faz parte do show, que tá bacana, ou que não? Fala aí. Agora, Álvaro. E tô abrindo também pra galera do chat. Beleza. Dos Anjos foi bem dominante contra o Moicano, você achou? Certo, sim, com certeza.
Ele comandou a luta. Acho que em nenhum momento ele perdeu o controle da luta, né? Sim, sim. Isso aí, sem dúvidas, sem dúvidas. A E gente pode ver ele aí de volta lutando pelo cinturão, não é isso? sim, com certeza. Em breve, talvez até esse ano ainda, né? Eu Estamos acho que no sim. início do ano praticamente. Agora, a outra galera do Esquadrão Brasileiro aí, é só a Marina, né? A Marina Rodrigues venceu, né? Ah, Mas o Edson Barbosa e o Alex Cowboy perderam. teve também O... o primo do Nurmagomedov, o russo lá, que Sim, ganhou, né? Sua segunda luta no. Acho que foi a segunda luta no UFC. E ele exatamente. tá na sua segunda luta aí no UFC. Se não me engano foi a segunda, mas ele tá invicto. Ó, e a Elisa desbloqueou aqui a charada do dia, Eita. hein? Ela usou as Vamos ver. 400 pelotas pra Caraca, que desbloquear aí isso, hein? a charada do dia, hein, meus amigos? Então agora vocês vão Ih. ter que responder. Pra quem não tá sabendo, a gente tá estreando hoje as pelotas, que são os nossos pontos aqui de fidelidade, né? Digamos assim, pra galera do chat interagir com a gente, fazer aí Lascou, umas paradas Matheus. bem maneiras. E agora, É hora. vocês vão ter que adivinhar. Eu vou falar, eu já sei, né? Eu já sei a resposta, afinal, um de nós tinha que saber. Eu vou fazer aqui algumas perguntas. É um jogador de futebol e vocês Sim. vão ter que adivinhar quem é. Quem é o jogador? Pode começar? Vou começar. Quando Matheus. tá abrindo aqui, que eu tenho a minha Vamos, colinha. Matheus, vamos ganhar. Quando tá abrindo aqui que eu vou abrir minha colinha, eu vou só Tá. terminar a questão do UFC. Pode falar. O Colby Covington, ele então pode tentar desafiar aí um outro lutador que é um especialista em wrestling, que é o Kamaru Usman, né? Mas pra mim, que é o atual campeão, mas pra mim hoje o Usman é o lutador mais dominante do UFC, cara. Eu acho Vai ser que difícil pra ele. dificilmente alguém derrota o Kamaru Usman. Muito Sim. difícil. O cara é muito dominante. O cara nunca sofreu nenhuma queda, Renato. Ele é monstro, ele é demais. É Ele realmente demais. impressionante. Eu gosto muito do pesadelo nigeriano. Bom, agora sim, vamos começar a charada, hein? Vamos começar lá. a charada e vamos contar aqui, vamos ver quanto tempo vocês vão demorar pra acertar esse jogador de futebol. A galera do chat pode participar também respondendo. Quantas Mas chances nós temos? Quantas chances? Não, pode ir falando, pode ir falando. Lembrando Ih, que Matheus. tem. Lembrando que tem um delayzinho aí pra galera do chat que for chutando. A galera do chat pode ir participando também bastante. Mas tem um delayzinho aí entre o que vocês vão falar até chegar a mensagem aqui pra mim, hein? Beleza, E beleza. Vou começar agora então. Tá valendo. É um jogador de futebol. E a primeira dica é campeão, ele já foi campeão da Copa América. É um dos títulos que esse jogador tem. Pode falar? Pode chutar. Adriano? Não é o Adriano. Não é o Adriano. Messi. Não é o Messi. Não é o Messi, Pô, mas já pensei que era, jogou que é ídolo no dele. Barcelona. Já jogou Esse no jogador Barcelona. já jogou no Barcelona. Não é o Messi, mas já jogou no Barcelona. E é campeão da Copa América. Tem esse título aí na carreira. Nacionalidade, pode falar não? Não, calma. Felipe Coutinho. Não é o Daniel Felipe Coutinho. Alves. Também não é o Daniel Alves. Ele jogou no Barcelona. Ele jogou no Barcelona, é campeão da Copa América e veste a camisa 7. Jogador de futebol, campeão da Copa América, veste a camisa 7 e já jogou no Barcelona. Já jogou no Barcelona, camisa 7. Caraca. Ó, já passou um Jogou no minuto, hein? Barcelona. E vocês não acertaram ainda, hein? Caramba. A galera do chat também ainda não mandou nenhum Jogou no Barcelona. chute. Camisa Camisa 7. 7, Copa. Ele é da atualidade? Ele é atual, ele é da atualidade, ele está em atividade. E mais uma dica, hein? Ele foi campeão italiano. Campeão italiano. Eita. Aí é pesado, hein? Campeão italiano e Recentemente? recentemente. Atual campeão italiano. Caraca, não tô precisando lembrar. Camisa 7. Foi campeão Ele da já Copa jogou no América. Barcelona ou joga no Barcelona? Já jogou no Barcelona. Já jogou. Já jogou no Barcelona. É argentino?
Não é argentino, não é argentino. É o atual campeão italiano. Joga na Internazionale de Milão. E já ganhou Copa América. Ganhou a Copa América, joga na Inter de Milão. Já jogou na Inter de Milão. Fez o gol do título da Supercopa Italiana recentemente. Pô, tá fácil agora, tá fácil. Tá muito fácil, tá muito fácil. Alex Sanchez. Muito boa, Matheus. É isso aí. Alex Sanchez era a charada do dia. Boa, valeu. Muito bom, muito bom. Obrigado, Elisa, por ter desbloqueado aí a charada do dia, pra gente poder brincar aí. Excelente, muito bom, Matheus, acertou, hein? Aproveita o embalo e fala aí das ondas de Peniche em Portugal. Isso, a etapa que foi Havaí seguiu para Portugal e não foi tão... A gente tem a foto da Tatiana Edson, a nossa Tati aí, foi a nossa grande campeã dessa etapa de Portugal. Ela que bateu a americana Lake Patterson com uma nota alta até, 15,33. Então, a nossa Tati aí conseguiu ganhar a bateria feminina. E pelo masculino, o nosso querido Felipe Toledo não conseguiu. Bateu o americano Griffin Colapinto. Então, o americano foi o campeão da etapa masculina. Foi uma bateria disputada. O Griffin Colapinto é um dos jovens aí, surfistas aí, com bastante potencial. A Peniche foi bem disputada. Os brasileiros... A gente teve até o duelo também do Ítalo Ferreira e Felipe Toledo também, que foi muito boa, né, Alvo? Verdade. O Felipe Toledo, que chegou na final, apesar de não ganhar, pontuou, né, Matheus? Lembrando que são várias etapas e no final a gente vai ter a Final Series, se não me engano, lá na Califórnia, né? Isso. E lembrando que Gabriel Medina, ele pode voltar a competir. A gente sabe que ele acabou sendo afastado aí por conta de saúde mental. Ele se afastou, né? Bom ele se afastou por conta de saúde mental, resolveu alguns problemas de lesão. E a gente pode ter a volta de Gabriel Medina. Mas a Tati aí representou o Brasil, ganhou a etapa feminina aí. E a temporada só tá começando aí no surf. Meus amigos, mas assim, foi a terceira série, já que o Medina perdeu, né? A gente falava lá no começo, a gente falava que o Gabriel Medina não iria participar da primeira etapa do campeonato, e agora já são 3 etapas, então assim, pensando em classificação para Final Series, já vai começando a ficar um pouco complicada, hein, Renato, a situação do nosso Gabriel Medina tetracampeão. Porque como ele perdeu já 2, né? Essa é a terceira? Já foi a terceira, São quantas etapas mesmo ao total? Eu acho que são 25, mas eu realmente não tenho informação. Você sabe, Matheus, de cabeça quantas são? Deixa eu ver, deixa eu pesquisar aqui. Mas pode acontecer de ter etapas adiadas por mau tempo, não acontecer também, né? Não acontecer é raro, eles costumam adiar até poder, assim, surfar. Fica meio difícil, a situação dele vai ficar um pouquinho complicada. Mas é o Gabriel, né? Então... São, se não me engano, 8 etapas. São 8? 8 etapas. Felipe, são 8, fica mais difícil ainda. São 8. Mas é o Gabriel Medina, né? Felipe Toledo vai ter bastante chance, então. Vai ser uma boa oportunidade para ele. Sim, com certeza. Felipe Toledo vai brigar forte aí. Bom, no feminino a gente teve a Tati, então com uma boa agora, já sai bem na frente aí, com chance, né? E ela pode ganhar esse título, ela subiu no ranking do surf, foi para a 4ª colocação. Então a gente sabe que você ganhando a etapa na AWS é importante, você vai subindo de ranking. Então para a Tati, essa vitória, ser campeã aí em Portugal foi muito bom para ela. Exato. É importante mesmo, porque é justamente nesse ranking que vai se definir os 4, né? Os 4 surfistas que vão para a série final ali. Você sabe, Matheus, o Felipe Toledo, nesse momento, em que posição se encontra? Deixa eu tentar achar aqui. Só um momento. O Felipe Toledo aí, que pode ser a chance, pode ser o momento dele, realmente.
brilhar. E o Ítalo também é campeão, né? Tem um título, um título mundial de surf. Ainda tem como se recuperar o Ítalo também. Deixa eu tentar achar aqui. A próxima etapa é quando? Ó, Felipe Toledo tá em quarto. Tá em quarto também, né? Então hoje os dois estariam classificados aí. Isso. É interessante. E a próxima etapa, Renato, deve ser no fim do mês, né? É uma etapa a cada 3 semanas aí, justamente por essas questões do tempo também. Sim. Então já deve ser no fim do mês aí. Mas a gente vai acompanhando sempre aí que tiver aí destaques no surf, a gente traz aqui na conversa, hein, Matheus? Mais alguma coisa do surf? Não. Então vamos passar para NBA? Vamos sim. Fala aí, mas não é para falar só de LeBron não, hein? Essa semana o jogo virou para LeBron James, né? Ah, com certeza. LeBron James que bateu mais um recorde aí. Lakers que enfrentou o Golden State Warriors. Aí, ô Matheus, olha só o timing, hein? Aproveitando que o assunto agora é basquete, o Alexander desbloqueou por 120 pelotas o arremesso. Então vai ter que arremessar aí, posiciona bem a câmera pra galera agora ver esse arremesso. Mas já agora? Vai. Ah, não acertei. Errou. Dá mais uma chance, mais uma. Vamos lá, obrigado, Alexander. Obrigado. Valeu, Alexander. E aí, Matheus? LeBron, 57 pontos. 56 pontos. 56. Um novo recorde aí. Ele que fez chover nesse último jogo contra o Golden State. Foi um belíssimo jogo. O Steph Curry também. Splash Brothers atuando altíssimo nível. Lakers venceu o jogo por 125 a 116. Então a gente pode perceber que foi uma belíssima partida. Os Lakers tentando reagir na competição. O Lakers vem passando por uma crise aí de elenco. O Westbrook não vive um bom clima também. Então eu vi uma foto do Westbrook acenando, né, tipo, dando o braço assim pra galera. E você viu essa foto? E a galera meio que ignorando ele? Sim, você vê que o clima não é tão bom pro Westbrook lá. A gente até estava falando da questão do mercado, que o Lakers nem fez movimentações nenhuma, nem trocou o Westbrook. Então, o Lakers passando um momento delicado, né? A questão de elenco, o vestiário não vem passando um bom clima terrível, como a gente pode falar assim, no vestiário dos Lakers. Mas falando um pouquinho, Auro, desse novo recorde do papai LeBron aí, LeBron se junta a Jamal Crawford, Michael Jordan e Kobe Bryant, dos jogadores mais velhos, aos 37 anos, a marcar 56 pontos. Impressionante, hein? Impressionante. O recorde ainda é do Kobe, né? 60 pontos. 60 pontos. O LeBron chegou perto dessa marca. Sim. E pode fazer ainda... Mostrou que com 37 anos ainda pode fazer muita coisa. Papai LeBron, hein, Matheus? Você tem esperança nesse ano, você que é torcedor do Lakers, você tem esperança desse ano ser uma volta por cima e um título do Los Angeles? Pelo momento, só falaria isso se entrasse mesmo nos playoffs. A gente tem que primeiro esperar para ver se o Lakers se classificar mesmo para os playoffs. A gente sabe que quando o time se classifica para os playoffs é outra competição, os times entram totalmente diferentes, mas pelo atual momento, o Lakers não é favorito para ganhar a temporada esse ano. O time ainda não deu liga, errou muito na montagem de elenco. Eu ainda critico do LeBron James por isso, porque foi ele que tentou fazer sua panela, né? Quando o LeBron tenta fazer a panela, não dá certo não, cara. Lembra lá em Cleveland? Também não deu certo nunca. E pelas entrevistas dele, a gente vê também muito incomodado com a situação dos Lakers vivem. Então é uma situação bem difícil. Quem são os favoritos hoje, Matheus? A gente pode botar o Chicago Bulls, Golden State, os Bucks também, muito forte, o atual campeão.
Suns também, Phoenix Suns, né? O Chris Paul tá jogando muita bola, ele tá sendo um dos líderes desse time. E lá tem o namorado da Kim Kardashian também. Sim. Devin Booker. Mas o Chris Paul, ele tá com uma sede, após que ele perdeu os Bucks, ele tá doido pra ganhar a NBA. Ele merece também pelo que o jogador é, pelo atleta que é. Então ele merece também um título. 76ers também, né? Sim. O James Harden melhorou o time, Al. Tá. O time deu um up bacana com Sim. O James Harden. E a gente também não pode esquecer do Boston Celtics. Falando do Boston Celtics, Al, quem fez chover também na noite da NBA foi Jason Tatum. Marcou 54 pontos e se juntou ao Larry Bird, a lenda Larry Bird, uns 50 pontos aí. Então, olha, não é pouca coisa não, hein? É muita coisa. Então a gente teve uma rodada com altas pontuações aí de jogadores. Com muitos recordes, né? Com atuações históricas. Bem bacana. Meus amigos, penúltimo assunto do dia Libertadores. A gente vai ter nessa semana, durante a semana, os jogos de ida aí da segunda segundo duelo aí, da segunda tentativa aí para Fluminense e para América, né? E aí o Fluminense pega o Olímpia, um jogo bem duro, hein? Sim. O Fluminense que atual conquistou a Taça Guanabara nesse último fim de semana aí, venceu o Resende por 4-0, chegou só 11 vitórias consecutivas na temporada. Vem com um começo de temporada muito bom com o Abel Braga. E a gente tá falando até na rádio, o torcedor veio primeiro também, que o time reserva do Fluminense é melhor do que o time titular. Então, mas você vê que o time do Fluminense está forte, o presidente investiu bem no time para essa temporada. O Fluminense é favorito, pelos confrontos. A gente sabe do Olímpia, é um time tradicional da Libertadores, campeão mundial também, mas que nos últimos anos não vem fazendo umas boas temporadas. É um jogo perigoso, é difícil, mas o Fluminense é total favorito para esse confronto. Ainda mais jogando em casa, vai jogar no estádio Newton Santos e tem esse a favor aí. A diferença agora é que o Fluminense vai jogar o primeiro jogo em casa, né? O time do Olímpia realmente, o Fluminense é favorito, o time do Olímpia não é lá essas coisas, mas tem história, tem tradição, na Libertadores isso conta muito. Acredito que o Olímpia vem para o Rio de Janeiro para jogar por empate, uma bolazinha, 0-0, 1-0 ou 1-0 Olímpia, ou até mesmo que o Fluminense ganhe um jogo de 1-0, o Olímpia ainda volta para o Paraguai vivo. O Fluminense precisa fazer precisa ganhar aqui, né, cara? Precisa ganhar esse jogo aqui, é mais time. Precisa ganhar em casa, porque tem que fazer lá no Paraguai o negócio é enjoadinho, cardíaco. Exatamente. Apesar de que a torcida do Olímpia não é uma das torcidas fanáticas não, sabia? Não é uma torcida que comparece muito em peso. Mas o jogo não vai ser no Defensores del Chaco. Ah, não? Vai ser no estádio do Olímpia. Aquele mesmo que jogou com o Flamengo o ano passado. É o estádio acanhado, aonde no Defensores del Chaco 15 mil pessoas não é nada, mas verdade. No estádio do Olímpia mesmo 15 mil, se a galera for, é um caldeirão. Verdade, pra quem não pega a referência, mais ou menos como botar 15 mil pessoas no Engenhão, vai estar vazio. Se você botar 15 mil pessoas em Volta Redonda, vai estar cheio, né? Exatamente, mais ou menos isso aí. Exatamente. E o América? Também, o América? O América. América joga na quarta-feira também. Mesmo horário, não é 20 ou é amanhã? É 21h30 também. Sim. Só que tem um jogo dificílimo contra o Barcelona de Guayaquil. Acho a tarefa do América complicado, ingrata. É difícil, não é impossível. O América já virou aí contra o Guarani do Paraguai, mas convenhamos, a tarefa agora do América é muito difícil. Sim. O primeiro jogo é em Minas, então o América tem que fazer o resultado em casa. Nem que seja uma vitória simples, para ir pelo menos com a vantagem do empate lá, porque lá a pressão vai ser muito grande, a torcida vai estar em cima e
vai ser muito difícil pro A América, mas situação eu para os dois acredito. brasileiros nesse sentido é a mesma, de jogar o primeiro jogo em casa, né? Exatamente. Precisar Isso. fazer um resultado bom. Isso, exatamente. Lembrando que nessa fase, claro que uma das duas torcidas querem isso, mas se o Fluminense for eliminado ou o América, ou os dois, claro que nós não queremos isso. Os dois já estão classificados para a Copa Sul-Americana, então não perdem tudo. É, Na fase anterior, se fossem eliminados, nem a Sul-Americana eles iriam disputar. que é cruel, né, cara? Que é um regulamento Sim, meio cruel, viu? Eu acho cruel não concordo, disputar nem Sul-Americana. Hoje, concordo. o torcedor do Fluminense vai se decepcionar se for eliminado. É, É, com com certeza. certeza. Não, com certeza, com certeza. É diferente do torcedor do América. O torcedor do Exato, América exato. hoje, que eles me entendam, não fiquem com bronca, raiva de mim. Mas, poxa, passamos da primeira fase. Nunca tínhamos disputado uma competição internacional. Tá pegando um time aí que já foi vice-campeão da Libertadores, Barcelona de Guayaquil, semifinalista, jogou contra o Flamengo agora em 2021. Então, é um jogo encardido, difícil. A América tem chances, mas não são, na minha opinião, as chances são aqui, em Minas. Uhum. Tem que resolver a vida no Independência. Ganhar esse jogo para levar para lá pelo menos uma vantagem mínima. Vai ser duro, mas o torcedor pode acreditar. Mas mesmo que caia, vai cair de pé, ainda vai ter uma competição para disputar com uma Copa Sul-Americana. Dependendo do grupo que ele entrar, o América pode chegar longe, tem um bom time, pode chegar longe na Copa Sul-Americana. Bom, último assunto do dia, para fechar, legal. Vamos falar de uma competição que começou agora e que promete aí bastante. Campeonato Brasileiro Feminino, meus amigos. Sim. E sexta ele já teve grande jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Palmeiras que venceu a partida. Se não me engano, foi 2-0, se não me engano. 2 a 1. Palmeiras, 2-1. A grande pergunta que fica é quem vai quebrar a hegemonia do Corinthians, né? A grande pergunta é: alguém consegue quebrar a hegemonia do Corinthians, que já Sim. começou, já estreou vencendo o Bragantino por 2-1? Renato, o Corinthians Sim. mantém o domínio do futebol feminino no Brasil? Não, o Corinthians hoje é favorito, mas é seguido aí agora por Palmeiras e Ferroviária, que vai voltando aí com a força total novamente. A gente coloca Ferroviária de ficado um pouco para trás, mas eu vejo alguns times já se reforçando, né, meus amigos? Fale aí, Matheus. Flamengo reforçando, tem novo. Até contratou nova jogadora aí Sim. também. Tem treinador estrangeiro. Tem o Atlético Mineiro também muito forte. O próprio São Paulo que jogou a Recopa. O Grêmio também vem incomodando um pouco. Então, não a gente vê alguns times já se movimentando, se reforçando. Sim, na verdade, estrutura. Sim, mas na verdade, Matheus, o Grêmio, ele teve um primeiro resultado importante agora, que foi a semifinalista da Supercopa, que até antes o Grêmio só fazia figuração mesmo no cenário nacional do futebol feminino. Agora, quem tinha um time melhor era o Inter. Agora, o Grêmio está investindo, e tem que ser assim, apoio isso. Inter vai investir mais porque o rival está investindo. Aqui no Rio, o Flamengo começou a investir, como você falou, contratou jogadores. Só que eu vejo o futebol de São Paulo ainda muito mais forte, né? Por cima, muito dominante, mais forte, né? por cima, dominante do que dos outros estados. Eu ainda acho que vão brigar ali Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Flamengo. Eu botaria o Flamengo nessa briga. E a Ferroviária, como você bem falou, que estreou com vitória 2-0. Vou se reforçar a Ferroviária. Flamengo e São Paulo empataram agora há pouco. O jogo terminou agora há pouco, foi 1-1. E é um jogo que tinha expectativa aí, né? Porque duas equipes que eu acho que estão num nível muito parecido, muito, muito próximo ali. Tem feito bons embates. O Flamengo contratou, né? Um destaque do São Paulo. Então isso aí deu uma acirrada na rivalidade, nos bastidores. Começou a se criar ali uma rivalidade que é muito bom também para promover o esporte, né? E esse jogo foi 1-1. Então a gente vê aí, a gente já vai se desenhando quem são os favoritos para esse campeonato esse ano, né, meus amigos?
Sim, Sim, sim. 16 equipes, é um campeonato muito bom, legal. Ainda falta muito investimento, como falei com o Matheus mais cedo hoje. É só para lembrar aí os dirigentes que Supercopa do Brasil, o Atlético Mineiro masculino ganhou 5 milhões e o Flamengo, se não estiver enganado, 2 e alguma coisa, ou 1 e alguma coisa. Para um jogo, Supercopa do Brasil para fazer um jogo. feminina, é. Time campeão só levou a taça, não teve R$ 1. A CBF, cheia de patrocínios, não deu Três jogos. R$ 1. 3 jogos. A Supercopa do Brasil foram 3 jogos. É isso? Isso. Isso. E não pagou nada. Nada. Os times ganharam, claro, direito de transmissão, de televisão, de quem fez o jogo, ok. Mas a CBF não pagou prêmio para nenhum dos clubes. Cara, não pode, né, Vergonha. dona CBF? Vergonha, Vergonha. 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 CBF Vergonha. tá com muita grana. CBF hoje, se a CBF parar com o Campeonato Brasileiro, se amanhã depois vier a Liga, enfim, ficar só com a seleção masculina, feminina, seleção de base, os patrocínios que a CBF tem são da seleção. Então, ela vai continuar rica, bilionária. A CBF não repassa um centavo para os clubes femininos. Cara, isso é um absurdo. Eu não sabia disso. Eu achava que eles passavam uma cota de miséria, mas passavam. Mas não, nem isso. Não passou nada. Absurdo, hein? Absurdo, meus amigos. Absurdo. Infelizmente, muita gente fala, muitos dirigentes se promovem aos custos do futebol feminino, muitas entidades se colocam ali como defensoras do futebol feminino, mas a verdade que eu vejo hoje é o Corinthians fazendo, tá? Engajada, isso. E a gente agora Muito tá vendo engajado. os outros correndo atrás, mas Sim. quem leva o futebol feminino nas costas há muito tempo é o Corinthians. Exatamente. Também. Rede social do Corinthians bomba. Torcida do Instagram, Corinthians abraça, Twitter. torcida Exatamente. do Corinthians lota É isso estádios aí. para ver jogo de Exatamente. futebol feminino. E a renda do jogo do futebol feminino vai para o futebol feminino. O Corinthians não repassa para outras áreas do clube, fica lá no futebol feminino. Então, os outros clubes aí de camisa, de torcida, alô, torcida do Flamengo, do São Paulo, do Palmeiras, que está começando, do Grêmio, do Inter, abracem também. Quando tiver jogos nos estádios de vocês, coloquem lá 30, 40 mil. Ah, mas aqui no Rio de Janeiro o Flamengo joga na Ilha do Governador. Compre a ideia das jogadoras do time de vocês. Quem sabe, se a procura de ingresso for grande, se a procura for maior, o Flamengo não vai fazer o jogo, não mandar o jogo no Engenhão, Perfeito. uma torcida maior, Flamengo ou o Maracanã, que é o único... quando voltar ao Maracanã. Flamengo que é o único carioca, né? É o único carioca, Isso. né? É o único carioca. Exato, na Série A, sim. Exatamente. Então, assim, tá faltando, ainda falta muito. Futebol feminino vai engateando. Ainda falta muita coisa, já melhorou bastante, ainda falta muita coisa, mas só em ter um calendário, Álvaro, Matheus, isso é muito importante para as meninas. Porque antigamente não tinha, elas jogavam um torneio, aí ia lá para fora, Jogava por arrumava 6 vaguinha no meses time lá de fora. Exatamente. E tinha que fazer outra coisa, né? Pra se Isso, manter exatamente, ativo. agora não. Exatamente, agora não. Agora eles têm um calendário até dezembro ou novembro, que seja, é um calendário ativo, onde elas têm jogo, vai ter visibilidade. O futebol feminino está tendo audiência, tanto TV fechada como TV aberta. Os patrocinadores estão abrindo os olhos, estão começando a enxergar futebol feminino diferente. Matheus sempre falou isso para mim, Renato. Eles estão começando a enxergar o futebol feminino de uma outra forma. E é verdade, tá? Então tá precisando de engajamento aí dos torcedores. Essas torcidas de massa, os dirigentes, precisam de um pouquinho mais de engajamento. Tirando o Corinthians, os outros precisam de um engajamento maior. Perfeito. E aqui na conversa esportiva, a gente vai estar sempre falando, não vamos deixar passar em branco, não. Boa, muito bom, Renato. Excelente mensagem. Boa. E com isso aí a gente vai encerrando o programa de hoje. Hein, meus amigos? Não pode.
tá faltando o quê, Ó, Matheus? tá esquecendo uma coisa, diretor. Momento Hora do BBB, diretor. BBB, os 2 minutinhos de momento BBB. O Faz um pessoal, resumo vocês pra estão gente pra vendo, casa né? aí. Vocês estão vendo, a galera fica Não, aqui, ó, me pressionando pra falar de BBB. não. O que vocês querem Fala pra saber do gente BBB? aí como é que... Fala, Que a diretor. galera do chat o quer eliminado, saber. a gente já sabe quem foi, porque a última live foi na quarta-feira. Eliminado a terça-feira de carnaval. A gente quer saber como é que ficou a formação de paredão. Faz um resumo pra gente aí. A Jade atendeu o Big Fone, foi direto pro paredão e puxou com ela o Arthur. Então Jade e Arthur estão no paredão. Nesse momento nossa torcida pelo Paulo André, né? O Paulo Sim, André isso, com certeza. o Paulo André se colocou neutro. Então ele falou que não vai apoiar nenhum nem outro aí nessa questão. E o paredão vai ser definido amanhã aí, daqui a pouco. Hoje tá rolando o jogo do Discord, então vocês estão falando Sim. de BBB, a galera vai sair daqui e vai ver o jogo do Discord. Vai assistir o jogo da Discord. Vocês- Paredão é amanhã, não é isso? O paredão Amanhã é tem amanhã. eliminado? Amanhã é eliminado. Vai ser a Jade. Vamos Será? botar tempo real no paredão também. Oi? É reloginho. Vamos Reloginho. botar o relógio no paredão. Bom, É isso aí. vamos fazer um raid maneiro, galera. Vamos dar uma moral aqui para os amigos da Lakers da Zoeira. O que vocês acham Opa. aí? Vamos sim. Com certeza, só se for agora. Então a gente vai encerrando o programa de hoje. Foi um programa muito bacana, com muita participação de todos vocês, da Elianã no chat, da Elisa e do Alexander com as pelotas, os pontos aí. Guardem os pontos de vocês para o próximo programa, que a gente vai fazer isso toda a conversa esportiva. Toda a conversa esportiva vai ter essa interação aí, né, Matheus e Renato? Gostaram? O que vocês acharam aí? Sim. Ficou legal. Bem legal. Vai ficar melhor, vai ficar bom, vai ficar melhor ainda. Tá bom. Vai ter. Se tá bom, vai ficar melhor. Na semana que vem vai ter Renato também, vai participar aí. Vamos ver. A gente vai brincadeira trazer do um Renato. desafio diferente isso aí. pra galera poder participar também nessa questão aí da charada. Se eles não acertarem, eles vão ter que pagar aí uma prenda. Eles vão ter que pagar aí uma prenda, não é isso? Isso aí. Então, vamos se despedindo aqui, meus amigos. Boa noite, Renato. Boa noite, Matheus. Boa noite, Álvaro. Boa noite a galera que tá nos assistindo aí. Tudo de bom. Feliz Dia Internacional das Mulheres amanhã, para as mulheres que estão nos assistindo. Um beijão para todas aí, tá? Tamo juntos ainda até segunda-feira. Boa noite, meus amigos. Boa noite, fãs do Conversa Esportiva. Feliz Dia Internacional para todas as mulheres que estão nos assistindo também. Acompanhem o futebol feminino. Vamos abraçar essas meninas aí. E também não esqueça de acompanhar o Esporte Semana, o futebol que vai ser bastante movimentado. E até a próxima. Isso aí, galera. Até a próxima. A gente vai encerrando aqui. A gente vai terminar o programa e vocês vão ser redirecionados para o Lakers da Zoeira. Então falem lá que vocês que é uma invasão, né, da galera da Conversa Esportiva. Deem um oi lá no chat. Falem que estão indo pela Conversa Esportiva. É importante, é bacana. Só pra galera saber mesmo, são amigos aí, são parceiros, pra gente fortalecer a relação aí com a galera da Twitch. E todos vocês que ficarem até aqui agora e participarem dessa invasão, mandarem uma mensagem bacana lá, todos vocês vão ganhar mais 250 pelotas aí pra usar no próximo programa, hein? Então é isso. Show de bola. Vamos em 5 segundos aí. Obrigado, galera. Tchau, tchau. Valeu! Foi? Encerrei.
Deixa eu ver só se o raid vai rolar. Aí, a galera foi lá pro Lakers da zoeira. Pô, maneiro isso, hein? Deixa eu falar. Na hora que tava